Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o último período da faculdade. Eu tenho feito vários vídeos aqui relacionados aos períodos anteriores, então no vídeo de hoje eu vim falar sobre o 8º e último período da minha faculdade de fisioterapia. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nery Antunes, eu sou formada na faculdade de fisioterapia e aqui no canal eu tiro algumas dúvidas relacionadas à faculdade e também esse período pós-faculdade aí que eu estou iniciando por agora. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o 8º período e o último também para mim. Na minha faculdade foram só 8 períodos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal relacionados aos períodos anteriores, então do 1º ao 7º eu decidi gravar cada semestre o que eu precisei comprar, os materiais, quais foram as matérias que eu tive. Então eu gravei alguns vídeos para responder ajudas ao longo dos períodos anteriores. Para começar a falar aí desse último período, é importante sempre falar do contexto, porque eu fiz aí a faculdade, iniciei em 2018 e estou terminando agora em 2022. E a gente sabe que aconteceu bastante coisa aí ao longo desse tempo. Então eu comecei a faculdade no método presencial, fui para o método online e esse período foi o período que eu voltei de novo com as aulas presenciais. Então foi o primeiro período ao longo aí de 2 anos que eu voltei a ter aula de forma presencial. Então, além dele ser especial por ser o último período, ele foi também importante porque ele voltou ao método presencial, então eu voltei a ter aula na sala de aula mesmo. Eu fiz o 8º período agora no primeiro semestre de 2022, então em 2022.1. Agora eu vou falar relacionado às matérias, ao conteúdo que eu tive nesse período. Algumas matérias relacionadas ao 8º período eu fiz no 7º, porque teve algumas aulas vagas, então eu quis aproveitar. E no 7º período, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão saber que eu fiz no método online. Então todas as matérias eu fiz online ainda, então por isso algumas das matérias do 8º eu fiz antes e por isso eu fiz elas online. A primeira matéria que eu vou falar é a matéria de administração em fisioterapia, que é uma matéria relacionada a essa questão mais administrativa. Então a gente estudava sobre as organizações, sobre trabalho em equipe, sobre liderança, enfim, essa parte mais de administração mesmo. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada com essa matéria, eu achei que o conteúdo ia ser um pouquinho diferente. Por exemplo, o fisioterapeuta ele tem autonomia de trabalhar em clínica, assim, por conta própria, então eu achei que essa matéria ia tratar mais de questões burocráticas, assim, e foi mais para uma área de administração, como manter um ambiente organizado, sobre trabalho em equipe, mas mesmo assim, apesar de não ter o conteúdo que eu estava esperando, eu achei que essa matéria foi bem importante, porque a gente trabalha bastante em equipe também, em várias organizações, então tiveram alguns conteúdos importantes nessa disciplina. Outra matéria que eu fiz também de forma online foi a matéria de práticas preventivas, que ela é também uma matéria do 8º período. Essa disciplina, como o próprio nome diz, a gente estudou sobre algumas práticas de prevenção de algumas doenças. Então a gente estudou sobre algumas doenças e também sobre as formas de prevenir elas. Um exemplo aí é a hipertensão, o câncer de mama, diabetes. A gente estudou também sobre a prevenção de quedas em idosos, que é uma coisa muito comum. Enfim, a gente estudou várias formas aí de prevenir algumas dessas doenças. A próxima disciplina que eu tive já foram disciplinas que eu tive na sala de aula mesmo, agora no 8º período. A primeira delas é a disciplina de geriatria, ou também a gente chamava ela de saúde do idoso. Então essa disciplina era mais relacionada aos indivíduos da terceira idade. A gente estudava sobre os processos de envelhecimento. Então a gente estudou como funcionava o processo de envelhecimento. Então todos os sistemas do nosso corpo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, enfim, todos os sistemas do nosso corpo, o sistema nervoso, como ocorria o processo de envelhecimento. E também a gente estudou sobre algumas doenças que são comuns na terceira idade. Então, por exemplo, as demências, que tem várias demências que são acometidas já no indivíduo idoso, enfim, algumas outras doenças que são comuns mais na população idosa. E a gente estudou também sobre essa questão de quedas em idosos, que é muito comum. Então essa matéria era focada na saúde do idoso. E a penúltima matéria é a matéria de tópicos especiais em fisioterapia. Eu não sei muito bem o que eu estudei nessa matéria, assim, se eu tivesse que fazer uma explicação. Ela era muito parecida com uma matéria que eu tive de postural, então eu tive no 7º período. Na verdade, ela era meio que uma extensão dessa matéria. Ela era uma disciplina muito prática, então geralmente a gente fazia ela numa sala que tinha algumas macas e a professora explicava pra gente o conteúdo. Então a professora explicava alguma técnica, mostrava pra gente como fazer e a gente ia e repetia.
Então ela era muito relacionada com essa questão de postural também. E a última matéria aí que eu tive, que foi a estrela desse semestre, foi a matéria de TCC2. TCC é a abreviação para trabalho de conclusão de curso. No semestre passado eu falei o TCC1, o que eu tinha feito, e nesse semestre que é o TCC2 é um encerramento. Então nessa parte do TCC a gente tinha que fazer a coleta de dados e depois a gente tinha que analisar os resultados, fazer a parte da discussão e da conclusão, e o encerramento seria a apresentação. Eu gravei até um vídeo aqui no canal falando sobre a minha apresentação do TCC, então essa matéria de TCC, o encerramento dela foi no dia 7 de julho que eu apresentei ela perante a banca. Essa matéria de TCC a gente não tinha prova, então a nota que a gente recebe na apresentação vai ser a nota aí das avaliações, que no caso teriam. Então essa disciplina de TCC, ela conta como matéria, mas a gente meio que não tinha aula assim, a gente sempre ia lá para poder tirar alguma dúvida com o professor, caso a gente tivesse. Vocês perceberam aí que no 8º período eu tive pouquíssimas matérias, foram 5 só, sendo que 2 eu já tinha feito no semestre anterior, então eu fiquei só com 3 matérias nesse período. O último período ele já tem uma tendência a ter menos matéria, porque ele é mais focado na parte do estágio, caso aí no seu curso tenha estágio, e também na parte do TCC, que é a parte que mais dá trabalho aí no 8º período normalmente. Por isso que eu tive bem poucas matérias. Na verdade eu tinha aula só 2 vezes na semana, que era a quarta e quinta, e na quinta também eu tinha aula, um horário bem curtinho assim, então em questão de disciplinas eu não estava tão pesado. E agora que eu terminei a parte das matérias, agora eu vou falar dos estágios que eu fiz no último período. Como vocês sabem, por conta aí da pandemia e desse período que eu tive que fazer aulas online, o meu estágio atrasou um pouquinho, então o estágio que eu faria em 2 anos eu acabei tendo que fazer em 1 ano só. E aí na divisão aí acabou que no 8º período, que foi esse último que eu fiz, em questão de carga horária de estágio, pesou um pouquinho. Eu fiz 4 estágios esse semestre, mas eles tinham uma carga horária bem grande assim, então acho que por isso foi mais difícil. Os estágios que eu fiz foi o estágio ambulatorial 1 e 2, então um, se eu não me engano, tinha 360 horas e o 2 tinha 160 ou 180, não lembro direito. Fiz o estágio hospitalar 1 e 2, o 1 tinha 100 e o 2 também tinha 100 horas, então somando aí 200 horas. E além disso tinha um estágio em respiratória que eu teria que ter feito, mas como a gente não teve tempo aí, ele foi somado na parte do estágio ambulatorial, para conseguir contar como se eu tivesse feito esse estágio em respiratória. Então os estágios foram mais cansativos. Eu falei com vocês que eu tinha aula 2 vezes na semana. Em compensação, eu comecei, se eu não me engano, janeiro, fevereiro e março com estágio 2 vezes na semana, então eu tinha que fazer de manhã à tarde e de manhã à tarde no outro dia. Eram 4 turnos, a gente contava por turnos, então eu fazia 2 dias inteiros, depois eu aumentei para 6 turnos, então eu estava fazendo 3 dias inteiros, e no final, assim, que eu queria dar uma acelerada para poder terminar o estágio mais rápido, eu estava fazendo 4 vezes na semana, então eram 8 turnos para eu poder conseguir terminar ali um pouquinho antes da apresentação do TCC, porque eu queria um tempo ali para conseguir estudar para a apresentação. Então, por conta disso, acabou que a parte mais estressante desse semestre mesmo foi relacionado ao estágio, que foi a parte mais cansativa assim, que a gente teve, e também do TCC, que era bem estressante. Na parte final ali, que você termina de coletar os dados, de fazer a discussão, foi a parte de mais estresse. Em relação aos materiais, eu não tive que comprar muita coisa esse período, na verdade, no último período eu quase não tive que comprar nada. Eu só comprei alguns materiais para o estágio hospitalar, eu gravei até um vídeo aqui falando sobre o estágio hospitalar e eu falei os materiais que eu precisei comprar, mas foi bem pouca coisa. Eu comprei um capote, uma luva, uma touca e uma máscara N95, porque no estágio a gente precisava desses equipamentos. Eventos também não tiveram nenhum evento importante, só a apresentação mesmo do TCC que eu fiz no dia 7 de julho, e aí no dia 29 de julho eu fui lá para poder pegar o meu certificado de conclusão. Eu também não tive nenhuma formatura, nenhuma cerimônia assim, por conta ainda desse período que a gente está. Eu não sei se eu vou ter, acho que eu não vou ter nenhuma cerimônia nem nada, enfim. E aí foi o encerramento oficial do 8º período. Então foi isso, gente. Esse aí foi um breve resumo do último período da minha faculdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer a explicação aí de todos os períodos da minha faculdade, porque eu acho que é importante falar de cada um dos períodos, porque cada período a gente tem aí uma novidade. Eu espero que eu tenha ajudado aí em alguma dúvida que você possa ter. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários.
Dá uma olhada também nos vídeos anteriores que eu gravei sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, para vocês entenderem como foi a dinâmica aí da minha faculdade ao longo dos períodos. E foi isso, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até o próximo.